Oi, boa noite. Amém? Vocês podem ir chegando, reunindo a sua família, o povo. Você não está na live errada não, tá bom? É a live Semente de Vida, do pastor Jorge. Eu sou o diácono Leandro, da ICNV Juscelino, de Mesquita, Rio de Janeiro. E nós estamos dando início a esse momento especial com Deus, de louvor, de adoração, da palavra, onde Deus tem falado aos nossos corações. Amém? Então você pode ir chegando. Amém? Vamos louvar ao Senhor. O sonho vai além de onde alcançam minhas mãos. Morrerá se eu decidir não mais lutar. Só me basta confiar em quem jamais mudará. Jesus, minha grande sorte foi conhecer, desfrutar do teu amor. Sua grande aposta foi me amar. Acreditou em mim. Minha grande sorte foi conhecer, desfrutar do teu amor. Sua grande aposta foi me amar. Acreditou em mim. Amém. Deus é maravilhoso. Meu futuro é do tamanho que eu creio. Minha casa é fruto do amor de Deus. Minha força está em alegrar seu coração. O sonho vai além de onde alcançam minhas mãos. A esperança só morrerá se eu decidir não mais lutar. Só me basta confiar em quem jamais mudará. Jesus, minha grande sorte foi conhecer, desfrutar do teu amor. Sua grande aposta foi me amar. Acreditou em mim. Minha grande sorte foi conhecer, desfrutar do teu amor. Sua grande aposta foi me amar. Acreditou em mim. Eu creio. O Senhor acredita em você, amados. O Senhor acredita. Ele crê na minha vida, Ele crê na sua vida. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Glórias a Ti, Senhor. Estamos chegando. Como eu disse no início, você não está na live errada não, tá? Nosso pastor está com certeza agora assistindo conosco. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Amém? Irmã Marilza, Deus te abençoe. Irmão Fernando, Deus te abençoe. Acreditou em mim. Acreditou em mim. Acreditou em mim. Oh, que bom é saber que o Senhor acredita nas nossas vidas. Ô, irmão Dilma, manda um abração pro Marcos, Deus abençoe. Amém? Que bom. Oh, glória a Deus.
Te amamos, Senhor, te adoramos, Senhor. Glórias a ti, Deus. Amém. Deus te abençoe também, meu irmão. Glória a Deus. Amém. Amém. Que o Senhor abençoe sua vida, amados. Mais uma vez, vocês que estão chegando agora, você não está na live errada não, tá bom? Você está na live certa. ICNV Juscelino. Sou o Diácono Leandro, para aqueles que não me conhecem, da ICNV de Juscelino, em Mesquita, Rio de Janeiro. E sou muito grato em poder estar aqui hoje compartilhando da palavra de Deus com vocês. Amém? Com saudade de todos, uma saudade tremenda de poder estar junto, de poder estar compartilhando com vocês, estar abraçando, estar ali ministrando da palavra e estar olhando olho no olho, poder estar cumprimentando, poder estar falando direto para vocês, mas eu creio que Deus tem falado através dessas lives, Deus tem falado através da vida do nosso pastor, Deus tem falado grandemente ao nosso coração e Ele vai continuar falando. E eu creio que em breve estaremos juntos, em breve estaremos compartilhando dessa comunhão, desse amor junto com a nossa igreja. Amém? Nosso pastor manda um abraço para a igreja. Tenho certeza que ele está agora assistindo junto com a Heloísa. Um abração, pastor. Nós te amamos, minha família te ama. Amém? E eu creio que assim também junto com toda a igreja. Eu gostaria de rapidamente estar agradecendo a Deus pela vida do Luciano, nosso irmão Luciano, faz parte do Ministério de Louvor da nossa igreja, que hoje completa mais um ano de vida. Amém? Agradecer também pelas pessoas que oraram e continuam orando pela vida da Thalita, pela recuperação da Thalita, filha do nosso pastor. Ela já saiu aí dessa quarentena, né? Já recebeu alta, né? Entre aspas, já não precisa mais estar ali reclusa, recebeu mais, se eu não me engano, o pastor falou, mais 7 dias para ficar em casa ali descansando, de repouso, mas agradecemos a Deus por ela estar bem, por ela estar com saúde e em plena recuperação. Vamos estar abençoando agora a sua vida em meia oração. Gostaria que você fechasse os teus olhos, curvasse a tua cabeça e nós vamos estar falando com Deus agora nesse momento. Amém? Senhor, soberano Deus e eterno Pai, nós te louvamos, te adoramos, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Senhor, muito obrigado por esse momento especial, Senhor, que mesmo longe, ó Deus, não ali entre 4 paredes, na nossa igreja, naquele lugar de adoração, na tua Betel, Senhor, mas em nossos lares, ó Deus, estamos reunidos, estamos juntos, e que a tua palavra, Senhor, penetre, ó Deus, no coração de cada um. Que a tua palavra, Senhor, ela entre, ó Pai, no entendimento, na mente, ó Deus, e traga esclarecimento, traga alento, traga paz, Senhor, que traga fortalecimento, traga, Senhor, avivamento a nossas vidas, porque precisamos, ó Deus, estar mais perto de Ti, Senhor, diante de tudo que tem acontecido. Eu te agradeço, meu amado, pela vida do Luciano, que completa hoje mais um ano de vida. Abençoa o teu servo, Senhor, meu amigo, ó Deus, ao qual eu tenho admiração. Abençoa sua família, sua casa, Senhor, a Fabiana, o Gabriel, Senhor. Abençoa aquela família de uma forma tremenda, eu te peço. Muito obrigado pela recuperação da Thalita. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado da tua filha. E te estendo, Senhor, essa oração a todos aqueles que estão acamados, aqueles, Senhor, a qual nós conhecemos, parentes, familiares, que a tua mão poderosa, Senhor, possa alcançar a cada um deles, trazendo cura e operando milagres. É o que nós te pedimos e desejamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Saudades também, irmã Melini, de todos vocês, de poder estar junto com vocês. E hoje cabe a mim estar ministrando a palavra,
poder abençoar a vida de vocês como vocês tanto abençoam a minha vida também, e com a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração para essa noite. Amém? Abra a tua Bíblia comigo. Vamos até o livro de Mateus, capítulo 14. Vamos do versículo 22 ao versículo 33. Uma passagem muito conhecida, e eu creio que você já ouviu várias pregações, você já ouviu mensagens sobre essa palavra, mas eu quero nessa noite ser diferente para a sua vida. Não eu, mas que o Espírito Santo ministre essa palavra para você de uma forma diferente, da maneira como ele falou ao meu coração. Amém? Vamos ler. Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao versículo 33. Quando fala que Jesus anda por sobre o mar. Amém? Vamos ler? Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento ele era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, e andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomado de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. E, reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E, prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e o que estava no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Vamos orar. Senhor, obrigado pela palavra lida, que eu creio, Pai, que somente pela leitura já somos alimentados, já somos abastecidos pelo que o Teu Espírito tem para fazer em nossas vidas hoje. Mas, Senhor, quero colocar diante de Ti aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração para esta noite, para a minha vida e para a vida do Teu povo que assiste, Senhor, essa pregação hoje, nesta noite. Que a Tua palavra encontre os corações. Que a Tua palavra nos aproxime mais do Senhor Jesus, que a Tua palavra nos faça conhecer mais o poder e a presença desse Deus maravilhoso e estar mais perto do Espírito Santo, aquele qual tem tocado e falado ao nosso coração de forma poderosa. Senhor, nós Te louvamos, nós Te adoramos e, Pai, eu Te peço, abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, abençoa a casa de cada um. Senhor, abra as mentes, abram os corações da Tua igreja, abra o coração do Teu povo. É o que eu Te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amados, para mim é algo novo, né? E eu estou acostumado, quem me conhece, tá ali pregando em cima do altar e eu não consigo ficar parado. Eu estou aqui andando para lá e para cá e ficar aqui paradinho, olhando para vocês somente pelo celular, pela câmera, dá uma agoniazinha, mas por enquanto é assim que tem que ser. Mas eu creio que em breve, bem em breve, estaremos juntos, falando ainda mais do amor de Deus e da palavra de Deus. Amém? Vamos lá. A gente vê que a palavra relata desse milagre de Jesus, né? Jesus andando por sobre as águas. A gente vê que Jesus tinha vindo da primeira multiplicação de pães e peixes, né?
onde Jesus tinha alimentado uma multidão através desse milagre da multiplicação dos pães. E logo em seguida, Jesus resolve ir orar sozinho. Ele pede aos discípulos, despede os discípulos, manda os discípulos caminharem, irem para o outro lado, pegarem o barco, atravessarem para o outro lado e despede as multidões, manda as multidões irem embora. E Jesus sobe ao monte para ir orar e orar sozinho. E a gente vê que dentro desse texto, dentro desse contexto, no versículo 24 em diante, começa essa história e o milagre acontecer para o que eu quero trazer para nossas vidas nesta noite. Fala que entrando no barco estavam longe e a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. A gente vai ver, amados, que os discípulos, eles conheciam a situação a qual eles estavam entrando. Eles eram exímios pescadores, eles conheciam o mar, eles conheciam o barco ao qual eles estavam entrando, porque era o barco que eles estavam acostumados a andar, a pescar, a sair, a trabalhar. Mas em meio a essa situação a qual estava ali acontecendo aquele momento, a palavra nos relata que houve um vento, houve um mar revolto, começou a bater no barco e os discípulos perderam o controle daquele barco por alguns instantes. Né? Vamos colocar aqui, botar a nossa mente para pensar um pouco. Eu lembro um pouco da irmã Sueli, né? Quando a gente estava ali no CETEB dando as aulas, enquanto eu estava falando, até nas pregações, a gente vê que a irmã Sueli está ali assim, olhando e imaginando. Ela mesmo falava que ela ficava imaginando como era aquela situação a qual estava sendo ali pregado e exposto, né? Às vezes na aula. Um abraço, irmã Sueli, que Deus te abençoe. E a gente vê que os discípulos estavam sem o controle da situação a qual eles conheciam. Eles estavam ali naquele barco e de repente já estavam chegando na margem, estavam já na margem, esperando o local onde Jesus tinha pedido para que eles ficassem o aguardando. E quando começa esse vento, quando começa o mar a bater, o mar revolto a vir, começa a tirar eles da direção, começa a afastá-los da margem do mar, da margem daquele lago, e a palavra diz que eles foram para longe, a estádios da terra, quilômetros da terra, e sem o controle, sem conseguir controlar aquilo que eles achavam que para eles era normal. E trazendo isso para nossas vidas, iniciando essa mensagem, amados, quantas vezes nós não achamos que temos o controle de tudo na nossa vida e nos perdemos em meio a tempestades e a situações que nós não conseguimos controlar. Né? Em meio a essa pandemia aí, a qual estamos sendo acometido, a qual temos essa quarentena, estando em casa, a gente tem visto que muitas pessoas, né, tinham um controle da sua vida ali, tudo organizado. Seu trabalho, aqueles que têm uma empresa, que trabalham de forma autônoma, né? Carteira assinada ou não, tinham o seu salário, as suas contas organizadas, tudo acertadinho para pagar. E hoje nos vemos em meio, às vezes, a uma dificuldade ou um desespero, no qual não sabemos o que fazer, não sabemos quando essa pandemia vai acabar, quando isso tudo vai cessar para que a gente possa ter a nossa vida normal, voltar ao normal. E sem saber a que ponto nós podemos tomar a rédea de novo e tomar o controle, mas eu falo para você nesta noite, amados, quem tem o controle da minha vida, quem tem o controle da tua vida é Cristo. É Ele quem comanda, é Ele quem governa, é Ele que tem que tomar a direção, tomar as rédeas, e nesse momento em que nós temos que colocar a nossa vida nas mãos de Deus, no controle de Deus, para que Ele possa agir, para que Ele possa trabalhar, para que Ele possa montar o cenário favorável a mim e a você. Creia nisso. Mas toda essa situação que nós lemos dos discípulos, isso nos mostra a dependência que nós temos desse Deus e como Ele tem esse controle das nossas vidas, mas quando nós damos a oportunidade dele trabalhar. Amém? Isso é claro. Do versículo 25 em diante, a gente vai ver que fala que na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles andando por sobre as águas. Olha que milagre maravilhoso, amados. Para pensar. Jesus vem
desce do monte, termina a sua oração, seu período de oração. Jesus desce do monte, vem ali andando sobre a terra, vem andando sobre a areia, vem pisando ali na areia, firmando seus pés na areia, e ele continua a dar de frente para o mar, e a palavra diz que ele começa a andar sobre as águas. Jesus pisou sobre as águas da mesma forma que ele estava pisando sobre o mar, sobre a terra, sobre a areia. Os seus pés firmaram nas águas da mesma maneira que os seus pés firmavam na areia. E tudo isso, amados, com um agravante ainda. Havia vento forte e havia o mar batendo, ondas gigantescas. Eu vou te falar daqui a pouco sobre isso. E Jesus vinha andando sobre as águas. Isso nos mostra, eu quero mostrar nesse início, como Cristo é poderoso, como ele se revela como Deus, como ele se revela para nossas vidas, aquele quem comanda tudo, aquele a quem a natureza, a quem os homens, aquele a quem todos se curvam diante desse Deus tão maravilhoso e tão poderoso a qual nós servimos. E uma observação que eu quero colocar para nossas vidas, para um esclarecimento, para a gente ver o tamanho desse milagre de Jesus andando por sobre as águas, é que esse lago, ele era um lago gigantesco e ele era dado como mar, chamado como mar, conhecido como Mar da Galileia, pela extensão, pelo tamanho que ele tinha. E ali se formavam algumas tempestades pela geografia do lugar. Como é que funcionava? Como é que era? Aquele vale, aquele lugar era um vale, ele era muito abaixo do nível do mar. Ele era muito abaixo do nível do mar. Então, e era cercado de montanhas. Então, o que acontecia ali? Vinha como é que se fala? As correntes de ar fria, ela descia do monte e se encontravam com as correntes de ar quente que estavam por sobre as águas. Então, isso aí formavam ventos fortes demais e formavam ondas gigantescas. Se você pegar para estudar as ondas que se formavam dentro desse fenômeno das águas frias e das águas quentes que havia nesse vale, né? Eram ondas de até 3 metros de altura. Então você imagina a situação daqueles discípulos ali em meio àquele barco com onda gigantesca, vento forte, e de pronto vem Jesus andando por sobre as águas. Qual foi a reação daqueles homens? A palavra fala aqui no versículo 27, versículo 26, os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, começaram a gritar. Mas aí vem, mais uma vez, Jesus Cristo mostrando quão poderoso ele é e se declarando o Deus Todo-Poderoso mais uma vez. No versículo 27 a gente vai ver isso. Fala que Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Jesus se declara o próprio Deus, aquele que tem um controle de tudo, aquele que tem um controle do universo, da natureza, do sobrenatural. Esse é o Cristo, esse é o Deus a qual nós servimos, amado. E isso aqui é uma declaração mesmo, real, de que Cristo se declara como o próprio Deus. E eu vou te dizer, você vai perguntar, como isso, diácono? Quando ele fala, sou eu, não temais, isso remete os discípulos e nos remete ao livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 14, quando Deus chama Moisés para que fosse livrar o povo de Israel das mãos de Faraó, povo que estava aprisionado. E dentro disso, Moisés se interpela, questiona a Jesus e pergunta: Senhor, a nome de quem eu vou chegar e vou falar o quê para Faraó? E Deus diz para ele assim, diz que o grande eu sou te enviou. O eu sou te enviou, o Deus Todo-Poderoso. E é isso que Cristo fala aqui para aqueles homens: não temas, sou eu, não temas. E é isso que Cristo fala para mim e para você: não temas, porque Ele está contigo, Ele está no comando, Ele está no controle da minha vida e na sua vida.
E a gente dando continuidade a esses textos lidos, a gente vai ver Pedro andando sobre as águas. A palavra fala que Pedro, quando viu essa situação, Pedro fala: Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo, manda-me ir a teu encontro. E Jesus disse para ele: vem. E Pedro desce do barco, começa a caminhar sobre as águas. Olha que coisa maravilhosa. Pedro caminha sobre as águas e começa a chegar próximo do Senhor Jesus, e a palavra fala que veio o vento, ele temeu e começou a afundar. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu creio que você já ouviu várias mensagens sobre esse texto, você já ouviu várias pregações sobre Pedro corajoso, de colocar o pé para fora do barco, de andar, de temer, de afundar. Mas eu quero, para fechar esta mensagem, amados, eu quero falar sobre esses 3 últimos versículos a qual nós vamos falar agora, que é o versículo 30, 31 e 32. Eu quero fechar essa mensagem dentro de um contexto todo de suma importância, de um texto recheado de milagres, da demonstração do poder de Deus. Eu quero tratar esses 3 versículos agora para nós encerrarmos. Onde fala, no versículo 30, reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou Pedro: salva-me, Mateus, salva-me, João, né? Pula aqui do barco, dá um mergulho, me ajuda aqui, me coloca de volta. Foi isso que Pedro disse? Não. Pedro foi bem claro e reconheceu a Cristo na sua frente, o poder de Deus, o Deus poderoso. Ele sabia que aquele era quem podia salvá-lo e livrá-lo. Porque Pedro gritou, exclamou, Pedro disse: salva-me, Senhor. Versículo 30. Pedro diz: salva-me, Senhor. Pedro grita, Pedro clama, Pedro implora. Isso me lembra até de um louvor que aqueles mais antigos vão lembrar disso. Eu nem cantei, já está chovendo. Quando a gente cantávamos Faz Chover, né, do Fernandinho. E no finalzinho ele fala: então clame, então grite, então chame por ele. Faz chover, Senhor, clame, grite, invoque o nome do Senhor Jesus. E o que eu quero falar para nossas vidas, meu amado, é que Jesus Cristo, ele sempre está perto de mim e de você. Não importam as circunstâncias, não importam as dificuldades, não importa o vento, não importa o mar batendo, não importa a situação a qual você esteja, Cristo sempre estará próximo de você. Amém? Creia nisso. E como isso? Eu vejo no versículo 28, quando a palavra fala assim: respondeu-lhe Pedro, versículo 31, desculpa. E ele fala aí: prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe, segurou. Amém? E na continuação, Jesus ainda repreende ainda Pedro. Jesus ainda fala para Pedro: homem de pequena fé, por que duvidais? Mas eu quero me atentar só a parte A desse versículo, aonde ele diz aqui que prontamente, versículo 31, e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe, levantou, o ergueu. Amados, creia nisso. Jesus não está longe, ele está sempre perto de nós, pronto a nos submergir, a nos levantar. Este é o Cristo verdadeiro. Você pode clamar o nome dele, você pode invocar o nome dele, que ele vai estar sempre de braços abertos, a sua mão vai estar sempre estendida para te levantar, para te erguer, para te segurar, para te submergir quando você achar que está afundando em meio à tempestade. Creia nisso. Esse é o nosso Cristo. Esse é o nosso Deus Todo-Poderoso. No versículo 32, ele ainda continua falando que, subindo ambos para o barco, cessou o vento. Este, para mim, se torna o versículo mais maravilhoso, junto com o versículo 31, aonde ele diz que subindo ambos ao barco, o vento cessou. Para pensar aqui comigo, amados. Pedro teve a coragem de sair do barco e andar até Cristo. Quando Jesus disse: vem, Pedro saiu, andou e foi até o Senhor Jesus.
E no meio do caminho, com toda a fé, com toda a credibilidade que Pedro tinha em Cristo, Pedro percebeu o vento, percebeu a tempestade e começou a afundar. Jesus prontamente o estende a mão, segura na sua mão, o levanta e o ergue e segura. E olha só que coisa maravilhosa que eu quero expor para vocês nessa noite dentro da palavra. Pedro não só andou sobre o mar, indo de encontro a Cristo, mas também Pedro retornou andando sobre as águas de volta ao mar. Nós já estamos encerrando. Amados, olha só que maravilha. Pedro andou sobre as águas sozinho naquele momento em que ele foi com a sua fé, acreditando, mas quando submergiu, ele agarrou nas mãos de Cristo. E ao retornar, Pedro voltou também andando sobre as águas, e aí ele não mais afundou, e aí ele não mais prestou a atenção no que estava à sua volta, ele não mais prestou atenção no vento, mas Pedro veio até o barco, e a palavra diz que ambos entraram juntos no barco, e aí o vento cessou. Olha que Deus maravilhoso! Creia, em meio às dificuldades, em meio aos seus problemas, em meio a essa pandemia onde nós nos encontramos às vezes perdidos, clame ao Senhor. Jesus está perto. Ele estende a mão, te segura pela mão, ele te levanta. Ele te levanta, ele te ergue, ele te sustenta. Ele age ao teu favor, ele age ao teu favor, amados. É esse Deus maravilhoso a qual nós servimos. E tenha certeza que você não vai voltar sozinho quando você começar a submergir ou afundar em meio às coisas que achamos que é difícil demais para nossas vidas. Coloque nas mãos de Deus, porque eu tenho plena certeza. A palavra diz que a mão do Senhor, ela nunca se encolhe, ela sempre está estendida, pronto, a me abençoar e a te abençoar. E creia que Cristo, no momento mais difícil da sua vida, ele te carrega no colo, ele te pega nos braços, ele segura a sua mão e vocês, juntos, ambos, entram no barco. E o barco é comandado por Cristo. Quando Pedro clama e invoca o nome de Jesus, amados, há muitos, infelizmente, que ao invés de clamar e invocar o nome de Cristo, têm invocado o nome, chamado e pedindo ajuda a outras pessoas que não podem ajudá-los. Há outras pessoas que estão com seus barcos à deriva, pessoas que já estão com a água chegando até acima do pescoço, acima do nariz, já estão se afogando, se afundando. Mas, amados, quando você clama a Cristo, quando você invoca Cristo, Ele estende a mão. Quando Ele estende a mão, Ele te submerge, Ele te levanta. Quando Ele te levanta, Ele caminha contigo, Ele anda contigo sobre as águas novamente. Mas dessa vez você está seguro nas mãos de Cristo. E você entra no barco, e ao entrar no barco, é Ele quem passa a direcionar a sua vida. Creia, creia. O Espírito Santo, ele comanda, ele tem o controle, ele te guarda, ele te livra. Coloque as suas mãos, coloque a sua vida, coloque tudo, a sua casa, a sua família nas mãos desse Deus mais que especial, maravilhoso. Amém? Eu encerro aqui essa mensagem. Agradeço muitíssimo a Deus, ao meu pastor, né, seu pastor? Eu sei que o senhor entende isso aí é coisa nossa, né, seu pastor? Mas eu agradeço, morrendo de saudade de vocês, que o Senhor abençoe imensamente a vida de cada um. Não vejo a hora de poder estar junto, de poder abraçar cada um de vocês, de poder falar, estar ali junto, tomarmos aquele café da manhã na consagração maravilhoso, estarmos de joelho nos cultos de oração. Que saudade, que coisa maravilhosa. Poder estar nos cultos de quarta-feira, culto de domingo pela manhã, domingo à noite, mas isso está passando. E sairemos fortalecidos de tudo isso, amados. Creia nisso, creia nisso. Deus está fortalecendo a sua igreja. Deus está fortalecendo você aí na sua casa.
quando você se junta com a sua família, quando você tem orado, quando você tem feito cultos. Deus tem fortalecido a sua igreja, creia nisso. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor cuide da sua casa, cuide da sua família, que o Senhor opere maravilhas, que o Senhor trate, né, da sua situação da melhor maneira possível e que você possa enxergar lá no fim uma luzinha acesa te dando a direção e que você agarre nas mãos de Cristo e siga em direção a Ele, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Feche teus olhos. Senhor, muito obrigado, amado, por esse momento especial. Gostaria de continuar aqui falando por muito mais tempo, mas precisamos encerrar e te peço, Senhor, com toda a liberdade, Pai. E gostaria de profetizar sobre lares, sobre vidas, sobre a tua casa, sobre a sua vida. Que o Senhor abençoe, que o Senhor te livre de todo mal, que os anjos do Senhor acampem sobre o seu lar, sobre a sua vida, sobre a sua casa, que a palavra se cumpra, que praga nenhuma chegue à sua tenda. E que você esteja protegido, guardado por esse Deus maravilhoso. E eu creio que em nome do Senhor Jesus, em breve a sua igreja estará reunida, adorando, o glorificando, em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Que o Senhor te abençoe, rica e abundantemente. Um forte abraço, amo todos vocês, com muita saudade. Que o Senhor te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.